mas em algum momento aqui você confirmou o diagnóstico de síndrome coronariana aguda, seja angina instável ou IAM sem supra, né? E a gente agora vai dar início ao manejo desses pacientes, tá bem? Então, antes de começar, eu quero deixar bem claro aqui que a gente está falando aqui sobre IAM tipo 1. Então, lembra que a gente falou sobre os tipos de IAM no Cardio Club 11, se eu não me engano, tá certo? A gente na aula de troponina. Lembra que a gente definiu o infarto agudo do miocárdio? Qual que é a definição? Vamos deixar interativo aqui. Quem que lembra a definição, por favor? Quem que lembra a definição? Vai lá, Ana Vitória ou qualquer outra pessoa. Qual que é a definição de IAM? Injúria aguda mais isquemia. Tá bem? Então, injúria aguda, como que a gente viu que era uma injúria aguda? Injúria aguda era com a troponina seriada crescendo, tá certo? Então, a troponina está subindo, e aí você tem alguma indicação isquêmica, tá certo? Ou eletro, ou a dor torácica do paciente, ou ecocardiograma com a normalidade regional, ou cateterismo, ou angio-TC mostrando um trombo, uma oclusão, uma estenose coronariana. Então, você tem evidência de isquemia mais a injúria miocárdica aguda. E aí, a gente viu que tem tipos diferentes. Tem aquele tipo clássico, que é ruptura de placa, formou um trombo lá, quando o trombo é não oclusivo, dá origem à síndrome coronariana aguda sem supra. Esse aqui é o IAM tipo 1. Tipo 1. Quando você tem uma ruptura de placa, é aterosclerose, que ficou uma placa instável, que rompeu, que formou um trombo, e aí causou esse problema. É do tratamento disso que a gente vai falar aqui hoje. Do tratamento de uma síndrome coronariana aguda, de um infarto agudo do miocárdio tipo 1. O manejo de angina instável é da mesma maneira, tá certo? Da mesma maneira, porque envolve a ruptura de placa, a formação de um trombo lá, tá certo? Quando é por esse mecanismo de ruptura de placa. Mas eu quero lembrar vocês que tem um outro tipo de mecanismo de infarto sem supra, de infarto agudo do miocárdio, que não envolve ruptura de placa, tá certo? Lembram lá do desbalanço de oferta e demanda. A placa está estável, ou às vezes nem tem placa, às vezes é um paciente sem doença aterosclerótica, mas tem algum desbalanço entre oferta e demanda, e ficou tão grave esse desbalanço que não é uma angina estável, é um infarto agudo, só que não por ruptura de placa. Lembra que a gente viu? Como que é o nome disso? IAM tipo 2. Lembram disso? Então, quando que acontece isso? Alguém quer dar alguns exemplos aí, mesmo sem olhar aqui o gráfico? Anemia grave, boa, anemia grave. Então, se não tem hemoglobina, o paciente vai ficar isquêmico no miocárdio, tá certo? Se for anemia aguda grave, o paciente vai ficar isquêmico sem ter ruptura de placa. Vai ser um infarto? Vai ter necrose miocárdica, tá certo? Vai ter troponina, vai ter tudo aquilo. É isquêmico, o paciente pode ter dor torácica, pode ter eletrodisquemia. Então, sepse, insuficiência respiratória com hipoxemia, espasmo de coronária. Ó, miocardite não, Douglas. Boa, foi muito bom você colocar. Miocardite não. Por que a miocardite não, pessoal? O que falta para o diagnóstico? Miocardite ser um IAM. O que falta para miocardite ser isquemia? Exatamente. Então, você falou miocardite é uma causa de injúria miocárdica, com certeza. Inclusive, pode ser uma injúria miocárdica aguda, mas não tem mecanismo isquêmico, tá bem? Mas as outras aí, o choque hemodinâmico, fibrilação atrial de alta resposta ventricular, tá certo? Então, são todas situações onde você pode ter isquemia. Tá bem? E você pode ter situações mixtas, igual a Carolina falou, insuficiência renal aguda. Insuficiência renal aguda tanto pode causar lesão miocárdica por muitos mecanismos diferentes, tá certo? Então pode ser isquemia entre eles. Mas lembrando que sempre que a gente tem essas situações onde você tem um IAM tipo 2, o tratamento não é o que a gente vai falar aqui agora. O tratamento vai ser tratar a causa do infarto, a causa do desbalanço oferta-demanda. Seja a fibrilação atrial, que você vai fazer a cardioversão e controlar a frequência do paciente, seja uma transfusão para controlar a anemia, seja tratar com antibiótico e reposição volêmica no paciente que está séptico, tá certo? Você vai tratar a causa, tá certo? Vai tratar aquilo que está causando o desbalanço oferta-demanda. Ficou claro isso aí? Alguma dúvida nesse conceito? IAM tipo 1, tipo 2, só relembrando. Então, para não ficar ótimo. Beleza, valeu, Fernanda. Então, aqui a gente está falando do tratamento de uma síndrome coronariana aguda com ruptura de placa. Agora eu tenho que ser sincero com vocês que nem sempre é preto e branco, igual eu estou falando aqui. Às vezes eles chamam a gente da cardiologia para fazer um parecer num paciente que tem doença coronariana prévia, tem um monte de stent, só que está com infecção, está com fibrilação atrial, e às vezes eu não sei se o mecanismo é ruptura de placa ou se é um mecanismo de AM tipo 2, tá certo? Às vezes isso aí depende do julgamento clínico e tudo mais. Mas toda vez que você considerar que esse mecanismo aqui for o mecanismo predominante, ruptura de placa, instabilidade de placa, você vai tratar como eu vou falar aqui agora para vocês. É o tema da aula de hoje, Cardio Club 15. Beleza?
Então tá, agora eu quero saber de vocês, antes de eu explicar. Fez o diagnóstico, IAM tipo 1, ou então angina instável, né? Do mesmo mecanismo, né? Por ruptura de placa. Lembrando que é a mesma coisa as duas, só que tem uma diferença que aqui você tem troponina. Né? No IAM você tem troponina, você tem a curva de troponina. Mas o mecanismo aqui é ruptura de placa. O paciente estava sentado em casa, teve uma dor torácica forte, o paciente sabe que tem uma clínica que não tem uma causa de IAM tipo 2, está com dor torácica, foi no pronto-socorro com essas coisas, com esses sintomas. Aí eu quero perguntar, você fez esse diagnóstico, como? Assistindo o Cardioclub dos últimos 3. Eu quero saber qual que é o primeiro passo no manejo, quem sabe? Boa, Douglas. Boa, exatamente isso. O Douglas acertou de cara aqui, é uma estratificação de risco. Então, para guiar o manejo do paciente com síndrome coronariana aguda, o próximo passo é a estratificação de risco. O que é estratificação de risco, pessoal? É saber quem que é o paciente que tem maior risco de complicação. Quais são as complicações de IAM de síndrome coronariana aguda? Tá bem? Vão ser morte, né, obviamente, né, morte cardiovascular, né, infarto recorrente, tá certo? São as principais, tá certo? Então a gente quer saber, nesse paciente aqui que tem uma síndrome coronariana aguda, quem que é o paciente que vai ter uma arritmia, uma fibrilação ventricular, por exemplo, vai morrer por causa dessa síndrome coronariana aguda, vai ter um infarto recorrente, tá certo? Uma extensão do infarto, uma piora daquela isquemia. Então a gente vai fazer estratificação de risco, tá certo? Embolia e AVC não são complicações de síndrome coronariana aguda, né, Vitória? Tá certo? Insuficiência cardíaca, Douglas, complicações assim, que pode ocorrer também, mas aqui a gente está falando realmente de complicações diretas, de complicações ateroscleróticas mesmo, é isso que a gente está falando. Mas a insuficiência cardíaca vai ser importante na estratificação de risco. Eu estou falando dos desfechos que a gente está tentando evitar aqui. Então a gente está tentando evitar morte aterosclerótica, né, a ruptura de placa, um IAM, uma fibrilação ventricular, morte súbita, tá certo? E extensão do infarto. Como que a gente faz essa estratificação de risco vai incluir insuficiência cardíaca? Eu já vou explicar isso já. Mas é isso que a gente quer saber. A gente quer saber quem que é o paciente de baixo risco, quem que é o paciente de risco intermediário e quem que é o paciente de alto risco. Tá bem? Então, vamos descobrir como que a gente faz essa estratificação de risco. Primeira coisa que eu pergunto para vocês é isso. Vamos tentar decifrar quem são os pacientes de alto risco. E aqui eu quero resgatar um conceito que a gente aprendeu quando a gente ainda falava de angina estável há uns 5, 6 cardioclubs atrás. E é algo que se aplica aqui diretamente. Os pacientes que têm alto risco em angina estável são aqueles que têm maior extensão de doença coronariana. Lembra lá? Tria arterial, tronco de coronária esquerda, tudo aquilo. Quanto maior a extensão de doença arterial coronariana, pior o prognóstico na angina estável. Aqui é a mesma coisa. Então aqui vai ser o seguinte: pacientes que têm maior extensão de doença coronariana e os pacientes com maior isquemia. São os pacientes de mais alto risco. E a outra que é intuitiva é os pacientes com mais comorbidades. Então, esses vão ser os pacientes que vão ser os pacientes de alto risco. Então, vou mostrar vários fatores aqui que indicam o risco maior do paciente, mas basicamente se resume isso aqui. Quanto maior a isquemia, maior a extensão, a gravidade da isquemia, maior a extensão de doença arterial coronariana, né? Se é uma artéria só, é menos grave do que 3 artérias. Se é uma artéria distal, é menos grave do que uma artéria proximal, porque o território que é irrigado pela artéria proximal é maior. Se é o paciente com maior comorbidades, é um risco maior também, tá bem? Então, quem são esses pacientes de alto risco? São esses aqui, que esses podem ser agrupados, né? Os vários fatores que eu vou falar para vocês podem ser agrupados nessas categorias aqui. Então, vamos lá. São basicamente isso aqui. Quanto maior a idade do paciente, maior o risco de complicação por síndrome coronariana aguda. É intuitivo. Vamos falar aqui da troponina. A troponina, pessoal, é o seguinte, alguém fez essa pergunta na aula de troponina, pergunta muito boa. A troponina não é o pico em si que determina a gravidade da síndrome coronariana aguda, mas a área debaixo da curva. Por isso que a gente faz troponina seriada. A gente não quer saber só o pico, a gente quer saber a evolução da troponina. Um infarto pequeno tem uma troponina que sobe menos e fica alta por menos tempo. Uma troponina que é muito elevada e fica alta por mais tempo, tem uma área debaixo da curva aqui maior, é um infarto maior. Então a troponina, o pico dela, mas ainda mais importante que o pico, é a área total debaixo da curva de troponina. Quanto mais tempo fica
aumentado e o valor absoluto desse aumento vão indicar o paciente de mais alto risco. Então, só disso aqui a gente entende um conceito muito importante. Quem tem pior prognóstico? IAM sem supra ou angina instável? Obviamente, o IAM sem supra é o pior prognóstico, porque é o paciente que tem troponina. Então, o fato de ter troponina positivo indica para você que é um paciente de mais alto risco. Tudo bem até aqui? Tá certo? O eletrocardiograma, pessoal, a gente falou na aula passada, ele dá o diagnóstico para você de que é um paciente que tem isquemia. Lembra quais são as alterações isquêmicas no eletro? Quem lembra lá? Quem lembra as alterações isquêmicas no eletro? Então, infra de ST, onda T invertida simétrica, igual o Gabriel falou, e a onda T de Wellers, igual a Isadora falou, excelente. Só que acontece, pessoal, que essas alterações, elas não têm a mesma importância prognóstica. Tem achados que são isquêmicos, mas tem achados que são de isquemia grave, tá certo? Então, um deles é a onda T de Wellens, a gente falou na aula passada, né? Então, vou até abrir aqui para vocês aqui a apostila aqui do intensivo de ECG para mostrar uns elétrons aqui rapidinho. Então, lembra que a gente falou lá de onda T de Wellens? Então, a onda T de Wellens aqui, ó, ela indica uma maior gravidade. Indica para você não só que tem um paciente, não tem só um paciente que tá com isquemia, mas é uma isquemia de mais alto risco. Quem lembra a localização aqui? Quem lembra a localização disso aqui da onda T de Wellens? Qual artéria acometida? Vocês lembram que eu mostrei para vocês até? Descendente anterior proximal, exatamente. Então, descendente anterior proximal, parede anterior, paciente de alto risco, porque envolve um território muito extenso da parede anterior. Então, onda T de Wellens é mais grave que uma inversão de onda T aqui em outro lugar, outra derivação. É um achado de isquemia, mas é um achado de isquemia de alto risco. Quer ver outro achado de isquemia de alto risco? É o paciente que tem um infra difuso em várias derivações com supra de AVR. Então, o infra, ele tem maior importância que a inversão de ondas T. A inversão de ondas T, excetuando-se a onda T de Wellens, ela não é um achado de alto risco. O infra é. O infra, e mais importante que o infra, a amplitude do infra. Então, se eu pego um infra de 1 milímetro, por exemplo, ele é menos grave do que uma pessoa que tem um infra de 4 ou 5 milímetros. Então, o número de derivações acometidas e a amplitude do infra são sinais prognósticos também. Tá bem? Deixa eu ver um eletro bom aqui para mostrar a isquemia de alto risco para vocês. Aquele é o melhor que eu tenho aqui. Então, aqui lá, que eu mostrei aqui agora, você tem isquemia. Por que você tem isquemia? Porque tem infra de ST. Mas, além disso, você tem um infra difuso, tem um supra aqui em AVR, é um paciente de alto risco. Tá bem? Pelo infra e por ser difuso em várias derivações. Então, o eletro também vai ser fundamental para a gente. A gente vai procurar não só o diagnóstico de isquemia, mas o paciente de alto risco. Tudo isso por quê? Porque a gente está tentando fazer estratificação de risco. A gente está querendo ver quem que é o paciente de alto risco, quem que é o paciente de risco intermediário e quem que é o paciente de risco baixo. O Vinícius fez uma boa pergunta. Eu falei que o primeiro passo aqui é fazer estratificação de risco, né? Eu falei, é o primeiro passo. Aí eu acho que foi o Douglas que já acertou de primeira. Falou, estratificação de risco. Mas eu não falei por que a gente tem que fazer estratificação de risco. Quem sabe responder? Por que a gente faz estratificação de risco? Quem sabe? Exatamente o que o Douglas falou. Porque a estratificação de risco vai determinar, eu vou falar disso ainda nessa aula de hoje, porque indica a conduta, indica o momento, indica se a gente vai fazer cateterismo e o momento do cateterismo. Então, a estratificação do risco determina a conduta. Tá bem? Então, o primeiro passo é fazer estratificação de risco. Aí depois a gente vai pensar em como a gente vai manejar o paciente. Tá bem? Então, quer ver um exemplo muito bom para vocês? Só terminar aqui os fatores de alto risco. Olha aqui. Então, doença arterial coronariana extensa. É um paciente que já tem, 3 stents, É um paciente que já infartou antes, é um paciente que já tem cirurgia de revascularização miocárdica. Se é um paciente que tem muito mais doença coronariana, é um paciente de alto risco. Se é um paciente com muita comorbidade, diabético descontrolado, insuficiência renal, paciente com pneumopatia, são todas situações que pioram o prognóstico do paciente. E os sintomas também é importante, porque se o paciente está com a dor, chegou com síndrome coronariana aguda, você deu um nitrato e resolveu a isquemia do paciente, é um paciente com pouca isquemia. Agora, se o paciente chegou com dor, você deu um nitrato sublingual, fez outro daqui a 5 minutos, fez outro daqui a 5 minutos, ele continua com dor, você teve que colocar um nitrato endovenoso. Aí teve que subir a dose, ou seja, é um paciente que está com dor refratária. Por que isso é sinal de prognóstico? Quem sabe dizer?
Por que dor refratária indica um pior prognóstico? Por quê? Maior área isquêmica. Então, eu falei para vocês, todos esses 3 fatores se resumem a isso aqui. Idade avançada, um paciente com maior comorbidade. Tá certo? Paciente com dor refratária, maior isquemia. Quanto maior a extensão de doença arterial coronariana, quanto maior a comorbidade, isquemia e extensão de doença arterial coronariana, pior o prognóstico do paciente. Tá bem? Tudo certo até aqui? Alguma dúvida nesses conceitos? Não. Resumindo, seria isso aqui. Alguma dúvida até aqui? Ok. Então, vamos só ver 2 pacientes aqui que ilustram bem isso. Os 2 pacientes têm o mesmo diagnóstico. Qual que é o diagnóstico? Aula de hoje, síndrome coronariana aguda. E eles têm a mesma idade, se eu não me engano. Não, mesma idade não. Mas 2 pacientes com síndrome coronariana aguda. Então, o primeiro aqui é um homem que chegou com... Os 2 estão com dor torácica no pronto-socorro. O primeiro é um homem de 54 anos, chegou com a dor torácica. Frequência cardíaca 88, PA 134, creatinina normal. O ECG apresenta alterações inespecíficas. A troponina está normal, sem sinais de insuficiência cardíaca. Então, é um paciente que, para esse exemplo aqui, ele tem síndrome coronariana aguda, tem uma angina instável, tem uma dor torácica, está lá no pronto-socorro, 2 da manhã com dor torácica. Beleza. Tem síndrome coronariana aguda? Tem. Mas olha o prognóstico desse paciente aqui e vê o tanto que ele é melhor que o prognóstico dessa outra paciente. Ela tem 72 anos, ela está taquicárdica, a pressão está um pouco mais baixa, o ECG mostra infra do segmento ST, a troponina já está positiva e ela está com edema agudo de pulmão. Então, esse paciente aqui é um paciente de muito alto risco. Esse paciente aqui, apesar de ter o mesmo diagnóstico de forma geral, que seria síndrome coronariana aguda sem supra, né, a gente está falando tudo aqui sem supra, ela é uma paciente de muito mais alto risco que esse homem aqui. Tá bem? Então, isso aqui é fundamental entender. Agora, olha que outra coisa que a gente pode fazer é calcular esse prognóstico. A gente pode dar um número quantitativo para o prognóstico do paciente. Quem sabe como que faz isso? Se você quiser ver a chance do paciente, exatamente. Então, o Douglas está acertando tudo aí hoje, Grace e Team Score. Então, a gente pode fazer essa estratificação de risco de maneira subjetiva, igual eu acabei de fazer com vocês, avaliando os fatores de risco, ou a gente pode fazer isso de uma maneira objetiva, colocando uma pontuação para cada fator de risco desse que a gente determinou. Tá certo? Então, as duas formas de pontuar isso aí de forma mais tradicional, mais comum, mais utilizados, são 2 scores, o TIMI e o GRACE. São estudos aí antigos, né, e muito bem validados, reproduzíveis, que foram reproduzidos na literatura por vários grupos. O TIMI é um grupo aqui de Boston, do hospital onde eu trabalho, do Brigham, e eles são o maior grupo internacional de estudos randomizados, tá certo? Eles produzem, assim, uma infinidade de estudos randomizados na cardiologia, tá bem? Todo estudo grande, muitos estudos grandes que vocês vê, vão ter, assim, TIMI, sei lá, TIMI 57 no final, né? Porque eles dão números para os trials deles, entendeu? Então, TIMI significa Thrombolysis in Myocardial Infarction, e eles são um grupo muito conhecido em estudos randomizados em cardiologia. Então, tem o Score TIMI e o Score GRACE, tá bem? Score TIMI e Score GRACE. Vamos aprender a utilizar esses scores aqui. Então, vamos começar pelo TIMI, que é o mais simples. O TIMI tem esses 7 pontos aqui. É muito simples no sentido que você vai dar um ponto para cada fator que tiver presente. Então, a idade avançada, a gente já viu que é um fator de risco, para pior prognóstico, acima de 65 anos. O paciente que tem 3 ou mais fatores de risco para doença coronariana, por exemplo, diabético, hipertenso, tabagista. Por quê? Porque o paciente que tem mais fator de risco vai ter mais doença arterial coronariana. O fator de risco aqui, ele é uma medida da quantidade de doença arterial coronariana. Então, quanto mais fator de risco, mais doença arterial coronariana, pior o prognóstico do paciente. Se é um paciente que você já sabe que tem lesão coronariana estenosante, acima de 50%, quanto mais doença coronariana, pior o prognóstico. Então, também ganha um ponto. O uso do AS a menos de 7 dias foi mostrado nesses estudos, tá bem? Que é pior o prognóstico, não por conta do AS em si. O AS, obviamente, protege, né, para doença arterial coronariana. Mas é o paciente que já toma AS porque já tem doença arterial coronariana. Então, é o paciente que também tem pior prognóstico e ganha um ponto. Paciente que tem angina recorrente nos últimos 24 horas, o infra do segmento ST, que a gente viu, e a troponina positiva. Então, são todas as coisas que a gente já aprendeu como e por que elas indicam pior prognóstico. Uma das 3 coisas, ou porque maior comorbidade do paciente, ou maior extensão de isquemia, ou maior extensão da doença arterial coronariana. E quanto maior a pontuação no time, cada um desses leva um ponto,
paciente vai piorando o risco de óbito, infarto, tá certo? Que está em verde aqui, óbito, infarto agudo do miocárdio aí nos próximos 14 dias. Tá bem? Então, é um score muito bom que dá para você usar para estratificar o risco do seu paciente. Ver quem vai ter a complicação, ver quem não vai ter a complicação. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida no que a gente falou? Eu só queria falar para vocês aqui, pessoal, também, que eu sei que tem muitos apps médicos aí para fazer, pra calcular essas coisas, né? Cada um tem o seu preferido. Eu só vou mostrar o que eu uso aqui, que é o MDCalc, tá bem? Tá certo? Então é muito bom esse aqui, o MedCalc, que tem todos os que eu uso, pelo menos na cardiologia, é muito bom. Se eu não me engano, é gratuito. O app no iStore, enfim. Então vamos voltando aqui. Então a gente falou do Score Team, agora a gente vai falar do Score Grace. A desvantagem do time é que ele pontua todas aquelas coisas iguais, tá certo? Então idade, por exemplo, ganha o mesmo valor do que o infra. E o infra, obviamente, é de mais risco, tá certo? O infra ele tem pior importância prognóstica do que a idade puramente ou os fatores de risco. Então, ele é um ponto para cada um, ele é bem rígido. O Score Grace é diferente, ele é mais complexo, são várias coisas, como a creatinina, né, função renal, frequência cardíaca, PA sistólica. Então, eu coloquei o Score Grace aqui, inclusive, para aqueles pacientes que eu dei no exemplo para vocês, tá bem? Então, os pacientes do exemplo lá, aí a idade dos dois que eu falei, né? O primeiro era um homem, o segundo era uma mulher, a frequência cardíaca, a pressão arterial, a creatinina era igual, tá certo? Então coloquei todos os fatores que eu tinha discutido lá com vocês e olha a diferença de prognóstico que dá para esses dois pacientes, pessoal. Probabilidade de morte em 6 meses para o primeiro paciente é de 1,4%. Para o segundo paciente é de 40%. Então, a diferença é muito grande, enorme no prognóstico desses pacientes por ter o acúmulo desses fatores de mau prognóstico, né? Ataque cardíaco, a pressão mais baixa, tá certo? O edema agudo de pulmão. Então, é uma diferença absurda de prognóstico, mesmo eles tendo, de certa maneira, o mesmo diagnóstico, pelo menos de forma categórica, que seria uma síndrome coronariana aguda. E isso aqui, voltando à pergunta, não lembro quem fez a pergunta, mas isso aqui vai guiar exatamente o manejo da gente. Vai guiar como que a gente vai manejar esses dois pacientes. Então, inclusive, as diretrizes europeias, as últimas, elas não recomendam mais usar o Team Score para fazer essa estratificação de risco, porque o Score Grace é muito fácil de utilizar, só precisa de um celular e um app, você não precisa decorar, nem tem como, porque cada um deles tem pontuações diferentes, só precisa colocar os valores lá e você recebe a sua pontuação. De maneira binária, o Score Grace ele tem uma escala contínua, né? Mas de maneira binária, maior ou igual a 140 pontos nessa escala aqui, é o paciente de alto risco. Tá bem? Essa paciente aqui tinha 177 pontos. Alguma dúvida sobre Score Team, Score Grace? Repare, alguém na última aula perguntou, lembra que a gente falou do Hard Score? Alguém perguntou quando que usa o Hard, quando que usa o Grace, quando que usa o Team. Qual que é a diferença, pessoal? Grace e Team Score estão na aula de tratamento. São estratificação de risco uma vez que você fez o diagnóstico, tá certo? Inclusive, quando eu era residente-chefe, né, que eu era, quando a gente é chief resident, a gente é staff, né, dos residentes. Então, a gente tem o nosso time de pacientes, não tem mais chefe, eu sou o chefe, eu tenho os residentes e os pacientes que são meus, porque eu já terminei a residência. E aí, os residentes sempre apresentavam história com paciente com dor torácica, internado com síndrome coronariana aguda, tá certo? Ou com suspeita de síndrome coronariana aguda, estava na dúvida se era o diagnóstico e sempre apresentavam Team Score e Grace Score. E é algo que é um misconception, tipo assim, tá errado o entendimento comum sobre esse assunto, né, na medicina interna, na clínica médica, tá certo? Você não deve usar esses scores prognósticos para guiar o manejo, até você fez o diagnóstico. Então, o diagnóstico são nas aulas passadas que a gente fez do Cardio Club. Hoje a gente está falando de guiar o tratamento. No tratamento, você vai utilizar esses scores para fazer a estratificação de risco do paciente, para ver quem precisa de cateterismo mais precoce ou não. Ficou claro? Alguma dúvida em relação a esses pontos? Tudo certo até aqui? Não use Grace Score e Team até você ter feito o diagnóstico. Ok. Já que a gente está falando de estratificação de risco, eu aproveitei aqui para falar sobre o risco, avaliar o risco de sangramento. Porque como a gente viu, a gente está falando do tratamento de IAM tipo 1, a gente viu que tem uma ruptura de placa e um trombo. E o problema da ruptura de placa e trombo é que você precisa parar isso aqui com remédios antitrombóticos e antiplaquetários.
Então, e a gente vai fazer procedimentos invasivos, vai fazer acesso arterial, o cateterismo e tal. Então, o risco do sangramento do paciente é alto. Tá certo? Você vai dar antiplaquetário, a gente vai ver antiplaquetário, anticoagulante, tá certo? Você vai despejar muito tratamento antitrombótico em cima do paciente e o paciente pode ter sangramento. Então é importante você avaliar quem que é o paciente que vai ter um alto risco para sangramento. Porque se o seu paciente tem um sangramento grave, mesmo que você reverte o sangramento, tem um aumento de mortalidade. Certo? Então, o paciente que sangra grave é um paciente que tem aumento de mortalidade. Então, infelizmente, é muito comum. A gente trata o paciente, coloca stent, joga antitrombótico, antiplaquetário, tudo em cima do paciente, resolve ali aquela situação aguda de síndrome coronariana aguda, e o paciente volta daqui a 3 dias com sangramento gastrointestinal. Tá certo? Grave, anemia grave. Então, é importante identificar quem vão ser os pacientes que vão ter alto risco de sangramento. Vai influenciar o manejo antiplaquetário. Não na emergência em si, se bem que pode influenciar também, mas principalmente aí quando você está pensando depois na alta do paciente. Então, obviamente, o paciente que tem que usar um anticoagulante, aqui, o OAC, é Oral Anticoagulant. Então, o paciente tem fibrilação atrial, tem que tomar apixabana ou tomar varfarina, mas o seu antiplaquetário que você vai dar para a síndrome coronariana aguda é um paciente de mais alto risco. Disfunção renal, o paciente já tem hemoglobina baixa, né? A maioria das vezes isso aí é uma perda crônica, né? De hemoglobina através de sangramento crônico e subclínico. O paciente que já teve o sangramento antes, plaquetopenia, diátese hemorrágica, cirrose, obviamente, câncer. Então, são pacientes de alto risco para sangramento. E aí você tem que pensar com muito cuidado para fazer esse balanço, isquemia, sangramento, tá certo? Isso aí a gente vai falar mais sobre isso na semana que vem, quando a gente for falar do tratamento aí, antitrombótico, antiplaquetário para esses pacientes. Douglas fez uma pergunta muito boa. Eu coloquei aqui os vários fatores aqui, né? Mas a gente tem como criar um score, tá certo? Tem como a gente criar um score que a gente unifica tudo isso aí, tá certo? Pra gente dar uma pontuação para o paciente aí, até tem, tá certo? Você não pode utilizar esse aí que é o que o Douglas falou, tá bem? Que é o score HAS-BLED. HAS-BLED é especificamente para fibrilação atrial, você não pode estender para essa população aqui, tá bem? Mas tem scores especificamente que você pode utilizar aqui, né? Tem o Acuity, tem o Crusade, tem outros, só que não são muito utilizados na prática, tá bem? A gente não utiliza, são validados, né, para quantificar, mas eles não vão guiar o manejo de forma mais direta, tá certo? Então a gente não utiliza eles muito. Mas é importante mesmo você estar atento aos fatores de risco. Então agora que a gente falou da estratificação de risco, a gente vai entrar no principal forma de tratamento, que é o cateterismo, tá bem? E a gente vai ver o momento de fazer o cateterismo para cada um desses pacientes.